Então, olá a todos, mais uma vez. Vamos começar a dar continuidade à disciplina, da pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, a disciplina nomeada no Ensino das Ciências Sociais no Brasil, e hoje nós temos o prazer de ter uma participação especial, que vai trazer para a gente algumas contribuições de sua pesquisa sobre a história do ensino de Sociologia, mas em particular, a produção de manuais de sociologia na primeira metade do século XX, e é uma pessoa que tem uma contribuição muito grande para essa temática, que influencia aí um número bem significativo de pesquisas que passaram a se voltar para análise de manuais de sociologia. Eu estou falando de Simone, professora Simone Meucci, professora da Universidade Federal do Paraná, né, que está aqui conosco, e aí vai trazer para a gente um pouco desse conhecimento que ela vem produzindo ali desde os anos 2000, né, nos seus trabalhos de pós-graduação, e que vem se dedicando a essa temática até os dias presentes. Então, Simone, passo a palavra para você, e muito obrigado por aceitar o convite, e seja bem-vinda a essa sala de aula, né, da pós-graduação. Eu que agradeço, Cristiano, o prazer é também meu, admiro muito seu trabalho, desde o trabalho no Café com Sociologia, até suas pesquisas, seus artigos, e o seu empreendimento agora na publicação de dicionários e livros, a sua contribuição é muito preciosa. Nós que damos aula no mestrado profissional de Sociologia, a gente vê a capilaridade do seu trabalho, né, a relevância do seu trabalho no apoio aos professores da educação básica. Então, eu fico muito feliz de trabalhar contigo essa manhã, né, e de conhecer a turma. Essa disciplina sobre história do ensino da sociologia no Brasil é quase homóloga a uma que, eventualmente, eu oferto aqui. A gente pode até pensar no convite inverso, né? Esse semestre eu não estou oferecendo, mas seria também um prazer recebê-lo aqui. E, enfim, a pesquisa que eu fiz sobre os manuais de sociologia foi uma pesquisa de mestrado entre os anos de 1997 e 2000. Eu defendi no comecinho de 2000. E foi interessante porque hoje eu, revendo, né, essa pesquisa, tem aspectos muito curiosos. Em primeiro lugar, é uma discussão que se colocava dentro da área de pensamento social brasileiro, né? Então, entender um pouco como que se formulou ideais de sociedade entre os anos 20 e os anos 30. E o projeto original com o qual eu fui aprovada no mestrado na Unicamp, na época, foi um projeto sobre o pensamento católico, e não era sobre livros didáticos de sociologia ou manuais didáticos de sociologia. E era sobre um autor específico que, muito importante para essa época, um autor bastante conservador, no período reacionário. Eu gosto de distinguir bastante o que eu entendo por reacionário e conservador, e posso explicar melhor depois isso, mas era o Alceu Moroso Lima, que é uma liderança católica importantíssima nessa época. Eu não sei o quanto que a turma conhece do Alceu Moroso Lima e desse pensamento católico. O próprio Marcelo Cigales, hoje professor da UNB, faz um trabalho sobre isso no seu doutorado, é uma pesquisa sobre esse pensamento católico. Mas no curso da minha pesquisa e com sugestões do meu orientador, que foi o Ottaviani, que eu tive a honra de ser orientada por ele, eu fui vendo que havia, o Alceu Moroso Lima escrevia em reação a uma perspectiva, digamos assim, positivista da sociedade. Então,
o livro dele, né, de iniciação à sociologia, como chamava, era um livro todo ele marcado por uma resposta, e por isso eu entendo um pensamento reacionário, porque ele se produz em reação a uma perspectiva naturalista da sociedade, né? Ou seja, uma perspectiva de que a sociedade é um dado da natureza, e o pensamento dele era uma resposta a isso, dizendo que a sociedade não é um dado da natureza, mas é um dado, digamos assim, quem organiza a sociedade, isso é um dado do plano sobrenatural, né? Então, estava em disputa aí essa ideia de natureza e sobrenatureza. Então, eu percebi, ao longo da pesquisa, que eu não poderia analisar o trabalho do Alceu Amoroso Lima se eu não tivesse o que eu chamo assim de uma constelação de obras com os quais ele estava dialogando. Eu creio que vocês estão fazendo pesquisas, né? Estão se familiarizando com isso, e às vezes a pesquisa, e é bom que isso aconteça, ela surpreende, né? E aí eu fui levantando quem são, afinal de contas, os livros, quais são os livros, outros livros, em que havia uma outra concepção de sociedade. E aí eu fui, digamos assim, fazendo um panorama dessa constelação de livros surgidos principalmente a partir de 1931, tem livros anteriores, mas é principalmente a partir de 31 que isso está relacionado à obrigatoriedade da sociologia, enfim, está relacionado a todo o processo político que estava acontecendo no Brasil, que eu posso retomar depois com vocês também. Mas, então, eu percebi que o pensamento católico nessa época, que isso está ligado a um movimento do Vaticano no final do século XIX, né, a reação católica, e eles nomeavam assim, ela queria responder a projetos e ideais de sociedade, por um lado, liberais, e, por outro lado, principalmente a partir de 1917, também um projeto de sociedade comunista, né? Então, especialmente após a Primeira Grande Guerra Mundial, a gente costuma pensar e pintar com contornos dramáticos, e que, de fato, foram mais do que dramáticos, principalmente a gente destaca a Segunda Guerra, mas o impacto da Primeira Guerra entre os intelectuais europeus foi muito grande, né? No sentido de que a guerra de trincheiras, né? A capacidade de matar com bombas, a capacidade de matar em grande quantidade, a própria, digamos assim, crise sanitária da gripe espanhola, né? Que é praticamente uma das consequências da Primeira Guerra, né, das condições sanitárias da Primeira Guerra. Imaginem o que foi uma guerra de trincheiras, e também a escala mundial que o conflito assumiu, né, essa intelectualidade europeia muito laica, muito agnóstica, ela tem um retorno à espiritualidade, um retorno ao catolicismo, né? Então, na França, especialmente, tem uma reação a isso. E no Brasil, isso também vai se consolidar, né? Com a criação de um movimento chamado Reação Católica, que não é senão, a gente não pode pensar isso descolado do mundo, que não é senão uma resposta, digamos assim, quase que uma versão brasileira da reação católica que a gente estava vendo na Europa. E no Brasil, esse processo coincide, né, de organização da reação católica, a gente pensar o ano de 1922, né, da emergência do modernismo,
da fundação do Partido Comunista, e é o mesmo ano da fundação da Reação Católica. 1922 é também um ano muito dramático do ponto de vista da consciência da crise da Primeira República no Brasil. Ou seja, um horizonte que acho que historicamente a gente só tem dimensão disso agora. É como se todo o projeto republicano esboçado desde a década de 70 do século XIX, passando aí pela proclamação da República, abolição do trabalho escravo, né, em 1891, a promulgação da nova Constituição. 22 é um momento dramático de uma consciência que não estava dando certo. Então, a gente teve a eleição do Arthur Bernardes, foi uma eleição sob uma violência muito grande, estado de sítio, né? Então, 22, além desse processo político de que, uma consciência de que o pacto constitucional, o pacto político não estava funcionando, e o desenvolvimento de alternativas, seja no plano da consciência artística, como o modernismo não só o paulistano, mas a produção literária simbolista carioca. Eu estudei um pouco esse processo em Pernambuco também, né, a criação de uma resposta ao modernismo paulistano em Pernambuco, quer dizer, idealizações de vida e de uma consciência de alternativas históricas para a crise que começam a ser gestadas em 1922. Quer dizer, a crise se torna fecunda para uma pergunta: o que é o Brasil? Que sociedade que temos? Em relação à sociedade que temos, que Estado teremos? Porque, vejam, a especificidade dessa crise, ela encontra elaborações em autores que vão ver que, se o pacto liberal, a autonomia dos Estados, né, não deu certo, é preciso uma saída autoritária. Porque vejam que a Constituição de 91, ela é um mimetismo da Constituição dos Estados Unidos, né? Então, com autonomia estadual e tal. Isso é importante que se diga para a gente entender um pouco o que vai ser a Revolução de 30, né? Então, começam a ser gestados alternativas para o Brasil. Nessas alternativas está a Reação Católica, está o início da formulação de uma intelectualidade renovadora, que no campo da educação, em 30, a gente vai ter praticamente o que a gente chama dos escola-novistas, né, que são renovadores no campo educacional. Então, é como se o gradiente ideológico fosse, desde 1922, se forjando, né? Católicos de um lado, comunistas de outro lado, renovadores educacionais de outro, né? Então, uma certa perspectiva muito francesa, por um lado, e interessante pensar os escola-novistas, os mais conhecidos, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, eles não são uma coisa monolítica, eles têm visões muito distintas, né? O Anísio Teixeira é um americanista, muito próximo da escola do pragmatismo, né, dos Estados Unidos, ao passo que o Fernando de Azevedo, um durkheimiano, francês, né, um dos fundadores da USP, uma concepção de universidade muito distinta da concepção de universidade que Anísio Teixeira vai ter, que ele vai fundar a Universidade do Distrito Federal.
Então, na década de 20, nesse começo, nessa primeira metade da década de 20, vai se forjando, vai se gestando, forjando é uma palavra meio forte demais, mas vai se gestando alternativas históricas e ideais de sociedade, né? Isso é muito importante para a gente entender por que a sociologia começa a aparecer nos estados, né? Nas reformas estaduais, principalmente nas reformas estaduais, lembrando que os estados tinham autonomia para reformar os seus sistemas autônomos de ensino, inclusive, principalmente as escolas normais, mas também o que se chamava, então, de ensino secundário. Então, veja, estava em discussão, para a solução da crise, a ideia de que não bastava um pacto jurídico idealizado, descolado da sociedade. Então, vejam, a crise dos anos 20 é uma crise em que, basicamente, vai se formular a necessidade de uma conexão do Estado com a sociedade. Portanto, a grande pergunta desse período vai ser: que sociedade temos no Brasil? Tá? E grande parte das respostas, com variações, eu não diria em gênero, mas também em grau, elas são pela saída autoritária. Tá? Todos, praticamente, estão desejando uma saída que leve a uma organização e uma centralização do Estado brasileiro. Que a descentralização do Estado brasileiro produz não se formula como desigualdade nesse período, se formula como desorganização, falta de organicidade, não temos uma nação. O liberalismo destrói a possibilidade de um ideal de nação, tá? Porque ele deixa o Estado fica invertebrado, né? E a gente precisa organicidade. Vejam só, quando a gente fala disso, de organicidade, de organização, a gente lembra do Durkheim. Então, vejam como há uma confluência de fatores que levam a um interesse dessa elite intelectual, das camadas médias da elite intelectual. Inclusive, quando eu falo elite intelectual, eu não estou pensando só Alberto Torres, Oliveira Viana, eu penso também os reformistas nos estados, né? Os escolanovistas, aqueles professores, digamos assim, consagrados das escolas normais, né, dos colégios estaduais, eles vão pensando que a gente precisa estudar sociologia, precisa entender a organicidade da sociedade, né? Então, por exemplo, aparece em 1925, em um momento em que esse era um problema, o ensino secundário no Brasil era totalmente desorganizado. Cada estado faz o que quer. Em 25 há uma reforma, conhecida como Rivadavia Correia, enfim, ela tem vários termos que se usa, mas uma reforma do currículo do Colégio Pedro II. Por que o Colégio Pedro II é tão importante? Porque ele é considerado o colégio modelo, escolas que tivessem, digamos assim, que pudessem emitir um diploma de bacharel de ciências e letras, que é uma espécie de como isso não estava muito bem organizado, é uma espécie de pessoa que pode dar aula de ciências e letras, né? Para que pudesse emitir esse diploma, precisava ter alinhado o currículo com a escola Pedro II. E é nesse momento que a sociologia entra no currículo. Então, no currículo ainda pré-Revolução de 30, não é para o país inteiro, mas é assim,
se uma escola aqui do Paraná, eu vou falar de uma escola que é Dom Pedro I, por curiosidade. O Colégio Dom Pedro I, no Paraná, queria o status do Colégio Pedro II do Rio. Então, ele tinha que ter o mesmo currículo. Então, essa reforma de 25, ela vai tentar dizer assim, nós queremos unificar o currículo do ensino secundário no Brasil. Não tinha meios de controle disso. Tá? A estrutura organizacional, a organização do Estado brasileiro não permitia sequer a fiscalização disso. Mas vejam só, já é um sinal de que há uma vontade de nacionalizar o sistema escolar brasileiro, dentro ainda de uma estrutura de uma estrutura organizacional que não admitia essa nacionalização. Ao mesmo tempo que aparece, então, no Colégio Pedro II, e vejam, é um projeto da elite. A sociologia, nesse período, não é um projeto da esquerda, tá? Não é um projeto do Partido Comunista, não é um projeto... É um projeto da elite intelectual, de uma elite laica, ligada à escola nova, de alguma maneira, ligada à modernização do processo de formação escolar, e que vai ressoar principalmente nas escolas normais. Então, nas escolas normais, há estudos, enfim, eu estudei o caso de Pernambuco, há estudos sobre o Rio de Janeiro, um pouco São Paulo, há estudos sobre Alagoas, no estado do Amazonas também, vai mostrando como é que a sociologia vai, então, surgindo nessas escolas, e principalmente também nas escolas normais, porque os professores das escolas normais, né, os que seriam futuros professores, iam entrar para carreiras de Estado, né, iriam, digamos assim, ser uma espécie de intelectual intermediário. Vai ser o professor é importante. Então, o professor precisa entender a sociedade. Então, a sociologia começa a entrar também no currículo das escolas normais e num processo que é de modernização do currículo dos professores. Então, no século XIX, tinha disciplinas como desenho à mão livre, coreografia, que é, assim, desenhar mapas, bordado. Então, se entendia que os professores precisavam ter esses talentos manuais. Nesse momento, na década de 20, começou a se compreender que o professor não precisa saber desenhar. Ele precisa saber os princípios científicos da didática. Ele precisa saber que a sociedade é um fenômeno da natureza, portanto, ele precisa ser iniciado numa ciência da sociedade. Então, é um processo de racionalização do currículo das escolas normais, muito ligado à consolidação do campo educacional como um campo científico, né? Enfim, eu tô falando desse pré-30 para mostrar para vocês que tem um movimento de institucionalização da sociologia, né, que vai muito na direção de uma indagação sobre como organizar a sociedade brasileira, de se perguntar sobre a organicidade da sociedade brasileira. Então, entre as escolas novistas, o Durkheim vai fazer um sucesso imenso, tá? Que depois ele vai ser, inclusive, apropriado em uma vertente mais fascista mesmo, né, de fundamentação da hierarquia do Estado Novo. Então, vejam só, eu não quero me alongar muito, já me alonguei bastante, mas nessa década de 30 vão aparecer alguns livros de sociologia aplicada, de introdução à sociologia geral, não propriamente ligada às escolas, mas mostrando que há um interesse na difusão da sociologia, principalmente nas escolas de direito, tá? Confrontando a ideia de que o direito tem que se preocupar só com a lei. É uma ideia de que o direito tem que se preocupar com a sociedade também. Então, é um movimento que começa nas escolas normais,
na escola secundária e nas faculdades de direito. Vão surgir nesse período alguns tratados de sociologia criminal para pensar o crime e tal. Quando tem a Revolução de 30, e tem a famosa queima das bandeiras dos estados, né? Depois, com o Estado Novo, isso vai se agravar, mas tem um governo provisório que vai dizer assim: agora os estados terão interventores, e a gente vai tentar. Por que o Getúlio Vargas teve essa legitimidade, mesmo entre setores que não eram muito favoráveis a uma saída autoritária? Porque havia mesmo intelectuais democratas, a ideia de que sem a organização e a racionalização administrativa do Estado brasileiro não seria possível superar a crise. Tá? Então, é interessante a gente pensar o período do governo provisório do Vargas, se a gente toma desde os anos 30 até 37, em 35 a coisa começa a agravar com a intentona comunista, mas então vai para uma direção bastante autoritária. Mas o Getúlio Vargas consegue trazer para o governo dele pessoas de perspectivas ideológicas muito distintas, intelectuais como Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade. Então, são intelectuais que não pensam na saída autoritária, mas estão pensando a perspectiva de uma saída orgânica, tá? Imediatamente, a Revolução de 30, é criado o Ministério da Educação, tá? Como o Ministério da Educação. Por que o Ministério da Educação? Ele é parte do projeto de unidade do Estado Nacional Brasileiro. Tá? Não uma unidade territorial, mas uma unidade que passa pela elaboração de uma identidade nacional e que passa pela elaboração de um projeto pedagógico nacional, né? Então, vejam que não é por acaso que nesse período de 30, 36, surgem os grandes ensaios de interpretação no Brasil. Por que eles surgem? É uma casualidade? Não, é o fato de que a Revolução de 30 coloca na mesa o problema do esgotamento do pacto oligárquico da Primeira República, do que a gente convencionou chamar de República Velha, que foi nesse período que se estabeleceu que aquilo anterior era velho e o que começava depois de 30 seria novo, né? Até que em 37 o Getúlio, vocês sabem que ele dá um golpe no próprio governo provisório e ele diz assim: agora a gente tem um Estado novo, que foi um período extremamente autoritário, né? Em 31 tem a reforma do Francisco Campos para unificar principalmente o sistema secundário brasileiro. E aí a sociologia, vejam, essa reforma mimetiza o que se tentou fazer em 25 no currículo do Pedro II, tá? E agora com melhores condições administrativas, todas as escolas secundárias no Brasil vão aplicar esse currículo. Não é mais se eu quiser ter a equivalência, o Estado tem autonomia. Não tem autonomia, os Estados têm interventores, e vai ser esse o currículo. Então, a sociologia se torna uma disciplina importante no que a gente chama de curso complementar. O que era o curso complementar? Era o curso que, vejam como a sociologia era um projeto da elite para a elite, tá? O curso complementar são os 2 anos seguintes que os garotos e garotas faziam, os poucos garotos e garotas que faziam ensino secundário, né? Para chegar ao ensino superior. Tá? Então, quem fosse fazer o ensino superior fazia a disciplina de sociologia, tá? E é nesse momento que os manuais didáticos pipocam, né? Aparece o livro do Alceu Moroso Lima,
Os livros, eu vou citar aqui os principais, do Delgado de Carvalho, né, que é, inclusive, professor do Pedro II, o livro do Fernando de Azevedo, que é de 35, e os livros famosos de sociologia cristã, porque a sociologia cristã aparece, os católicos não têm o que fazer, porque as escolas católicas têm que aplicar o currículo. Então, eles criam versões próprias da sociologia para as escolas católicas, né? Então, por isso que eu falei ali no início que é uma reação, né? Eu elaboro, o que está em disputa é uma luta pelo monopólio da explicação da vida social. Então, escolas católicas vão produzir livros católicos de sociologia. A gente tem algo parecido um pouco no Brasil hoje, a gente tem livros, digamos assim, não poderia falar isso, teria que pesquisar melhor, mas são livros evangélicos de sociologia, né, que tratam o que eles chamam de homossexualismo como desvio social e tal. É mais ou menos isso que surge, né, nesse momento de crise, de luta pelo monopólio da vida social, que a vertente que é católica vai fazer. Então, a gente tem autores que são, eu citei aqui uns mais conhecidos, como o Fernando de Azevedo e o Alceu Moroso Lima, mas a gente tem um autor muito interessante, que é o Amaral Fontoura, que é um cara pouco conhecido, que é talvez um dos maiores escritores de livros didáticos do período, de uma vertente cristã, mas ele tinha um cristianismo mais soft, e ele circulava em escolas escolas públicas, enfim. E é interessante, essa safra de livros que surge aqui, ela vai diminuir em termos de produção quando a sociologia sai do ensino médio na reforma promovida pelo Capanema. E a gente só entende a reforma Capanema se a gente entende as tensões internas do próprio governo Vargas. Então, em 37 é decretado o Estado Novo, a coisa fica bastante complicada, né? Se de 30 até 35, os educadores laicos, durkheimianos, escola-novistas, circulavam nas esferas decisórias do Ministério da Educação. A partir de 35 e da intentona comunistas, eles são afastados, tá? E aí cada um vai procurar a sua saída. O Anísio Teixeira vai para o exílio, fica na Bahia um tempo, né? O Fernando de Azevedo vai se dedicar ao projeto de ensino da Universidade de São Paulo, né? Então ninguém mais desses intelectuais laicos, né, a favor da sociologia, não tem mais poder decisório dentro das esferas federais. E aí, nesse momento, quem que toma, digamos assim, na mão o leme da história, né, e das leis, o leme das leis é ótimo, são os católicos. A gente, para entender o Estado Novo, a gente tem que entender uma aliança que o Getúlio Vargas faz com a elite católica reacionária em 1937. Isso já estava se desenhando desde o início do governo provisório, se a gente pensa a inauguração do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que era então capital federal, né? Mas o Vargas, até 35, e no limite até 37, ele vai flertando, como um político hábil, com os católicos e com os intelectuais laicos e tal. Em 35, depois da intentona comunista, a porta vai fechando, em 37 fecha a porta, o portão e um muro de tijolo. E o Capanema tem na sua perspectiva de mundo, sua interpretação da sociedade, o catolicismo e a centralização política autoritária. Tá? Então, o currículo que vai surgir
é um currículo, digamos assim, em que ele, antes de aprovar as leis orgânicas, né, do ensino secundário, ele vai pedir pareceres sobre o ensino da sociologia para católicos, e os pareceres, por exemplo, o seu Moroso Lima dá um parecer e diz assim, olha, não, a sociologia no ensino secundário no Brasil até agora foi pura doutrinação, ela tem que ser uma disciplina para o ensino superior, apenas para o ensino superior, tá? E um outro parecerista, que é o padre Olímpio, também vai dizer, nem na França tem no ensino secundário, o Brasil não precisa de sociologia no ensino secundário. Então, vejam, os livros didáticos que conseguem circular até 42, em 37 tem a montagem, quando tem o Estado Novo, a via autoritária assume a sua feição, eles montam uma comissão nacional do livro didático, que é uma comissão de censura, que vai dizer o seguinte, a gente vai dizer o conteúdo que vai circular, principalmente na disciplina de sociologia. Então, a gente vai ver nos livros que aparecem em 31, às vezes a reedição de 37, 38, principalmente 38 e tal, vai desaparecer Marx, ou vai aparecer uma coisa muito soft e tal, porque começa a haver uma censura sobre os conteúdos sociológicos. E, vejam, a sociologia, só para eu concluir essa introdução, a sociologia que aparece, então, em 31, sem nenhum temor, inclusive pelas mãos de uma elite católica, que cria sua versão própria da sociologia, ela precede a sociologia no ensino superior. Quando ela aparece no ensino superior, em 33 na Escola Livre de Sociologia e Política, em 34 na USP e em 35 na Universidade do Distrito Federal. Vejam, 35 é o período do que se convencionou chamar a intentona comunista, uma tentativa de golpe comunista, confrontando com a solução provisória do Estado de Getúlio Vargas. Essa questão da sociologia, comunismo, sociologia, ciência, sociedade, ela começa a ser problematizada. Então, o que o Capanema faz quando ele toma o Ministério da Educação, e ele tem uma briga, né, com o Francisco Campos, ele vai dizer, sociologia, não. Então, a produção desses livros didáticos, que estava ligada à obrigatoriedade da sociologia na escola secundária, reduz. Agora, o interessante é que a sociologia permanece nos cursos normais. E esses livros são em menor quantidade, mas eles são reeditados. Eu poderia dizer que a circulação deles vai até a década de 70, alguns deles, principalmente esse que eu destaquei, pouco conhecido, o Amaral Fontoura. Tá? São livros que são muito reeditados, mesmo do Fernando de Azevedo, cujas razões para a reedição estão muito ligadas ao papel dele na própria USP, né? E aí até o seu uso no ensino superior, mas também o Delgado de Carvalho. Há muitas coisas que a gente poderia discutir, mas digamos assim, nessa introdução para a discussão com vocês, eu preferi falar dessa relação entre a política e a produção dos livros de sociologia, para a gente tentar entender, inclusive, ter ferramentas para a gente entender contemporaneamente essa inconstância do ensino de sociologia, como ela está ligada à própria intermitência das soluções políticas no Brasil, né? As crises sucessivas no Brasil, né? Então, e a gente não esquecer que a sociologia, na década de 30, na escola, foi uma perspectiva bastante relacionada a um pensamento conservador. Né? Então, a gente hoje associa muito a sociologia a um pensamento mais progressista, mas a base dela, nesse período, é uma perspectiva bastante conservadora. Enfim, eu vou encerrar aqui a minha
a minha introdução e deixo vocês bem à vontade para as questões que vocês quiserem fazer, até para as questões que eu certamente talvez não atendi as expectativas de vocês originais com relação a esse encontro, tá bom?